Olá pessoal, voltamos para continuar segunda parte, agora com mais tranquilidade aqui, não tem muita zoada, saíram todo mundo aí, foi pra praia, tá? Vai ter mais um silêncio aqui, vai ser bom para eu explicar esse conceito, né pessoal? Qual o tema aqui que a gente falou na primeira parte, pessoal? Qual é? O que é a identidade espiritual? Então, o que é que a gente viu que é essa identidade? Essa identidade ele fala que é um conceito que se refere à nossa essência mais profunda de uma pessoa. Então, lá na profundidade, na essência da pessoa, existe essa identidade espiritual que identifica quem é você, tá, pessoal? Que você veio da fonte, veio uma parte sua que é uma parte divina, tá? Que tem a ver com a conexão com o divino e seu propósito de vida. Então, essa parte, ele fala que é uma dimensão também, que a nossa parte está, tá? A nossa parte divina, a nossa essência, a nossa consciência, tá? Veio dessa parte divina aí, que está numa dimensão, porque ela é um ser atemporal. Então, a nossa consciência é um ser atemporal, não existe tempo para ela. Mas quando a gente está aqui, nesse corpinho lindo que a gente tem, ela entra no tempo. Então, ela consegue ver o tempo, medir, ela aprende o que é tempo, sabe? Por causa que a gente foi inserido no tempo e no espaço, o qual esse Deus criou esse tempo e espaço, tá? Senão a gente é como um ser de Deus também está fora do tempo, tá? E a nossa consciência veio dessa fonte que é fora do tempo. Então, a nossa essência divina é um ser atemporal que veio fora do tempo para experimentar coisas aqui no tempo e no espaço. Nossa, pessoal, é complicado, mas dá para você entender, tá? Porque muitos falam que esse centelha, ser divino, que é a gente, que é a nossa consciência, é uma bola de luz, é uma bolinha, tá? Eu lembro do EQM que uma mulher sofreu, ela estava contando que foi para uma dimensão, um lugar aonde ela via só bola de luz assim, ó, aquela bolinha de luz, e ela sabia que era a pessoa, e ela disse que ela era assim também, uma bola de luz. Então ela foi para uma dimensão aonde todos já eram uma bola de luz e falava com ela, né? Mentalmente, falava com ela, ela respondia, tal, não sei o quê. Por quê? Ela foi em uma dimensão aí, aonde a pessoa já não tinha corpo como a gente tem aqui, tá? Ele não tinha corpo, nenhum corpo, era só uma bola de luz. A consciência lá, uma bola de luz conversando com outra. Oi, tudo bem? E aí, como tá? Deve ser estranho, né, pessoal? Porque a gente acostumou ao corpo, tá? A ter um corpo aqui. Mas é isso, então a gente viu isso na primeira parte, viu que a compreensão para essa identidade é importante, a gente viu que é composta essa identidade de crenças, valores, experiência que a pessoa vem aprendendo aqui, tá? Aí a gente viu que existe prática que vai ajudar a gente nessa identificar essa identidade espiritual da gente, né? E a gente viu também na primeira parte que a identidade é essencial para o nosso bem-estar emocional e psicológico, que é através do trabalho da espiritualidade, né? Que promove uma conexão com o divino, com o outro,
que a gente se torna uma pessoa empática, solidária e compartilha crenças e valores. A gente viu que essa identidade não depende de qualquer religião, tá? Aí ele fala, mesmo as pessoas se identificando, né, com ela, com a religião, muitas pessoas não encontram identidade espiritual nem tradições. Então, muitas pessoas ainda não estão conectadas à identidade. Ela está em um grupo aí religioso, tá? Ele falou aqui cristianismo, islamismo, budismo, entre outras aí, tem muito que não estão conectados, tá? Aí ele fala também, ele fala que essa a gente viu na primeira parte que a identidade é um processo individual, tá? E existe prática para você auxiliar nesse processo, que é a meditação, a oração, leitura de texto sagrado, participação de comunidade espiritual, reflexão sobre a existência, tá? Para você desenvolver a identidade espiritual. O que é que a gente viu mais? Ele fala que muitas pessoas nesse mundo contemporâneo, né, estão querendo buscar essa identidade verdadeira. E aí muitas pessoas estão se afastando de dogmas rígidos e buscando a forma mais flexível e pessoal de espiritualidade. Então, tem muitas pessoas assim. E muitas pessoas dessas estão aqui no meu canal. Ele fala, buscando a identidade autêntica, verdadeira, pode levar ao respeito pela pluralidade, pela crença, pela prática, promover o diálogo interreligioso e intelectual. Então, você vai respeitar aquela pessoa que está naquele grupo religioso, você entende ela, tá? Ela está no nível. Então, uma pessoa que está conectada à identidade espiritual, ela tem essa visão, tá? Ela não tá com a visão religiosa, sabe? Que vai julgar a outra pessoa. Ah, você não está no certo. Eu estou no certo, você está no errado. Ela não vai, ela vai entender o momento da consciência daquela pessoa, tá? Porque é o momento, é a frequência. Ela acredita ali, ela diz que é aquele lugar é verdade. Então você tem que respeitar isso da pessoa, tá? Aí ele fala que apesar da importância de construção da identidade, pode apresentar desafio, que é a pressão social, o preconceito e a falta de compreensão sobre diferença e crença dificulta a expressão da espiritualidade individual. Então, essa vai ser a dificuldade que muitos encontram aqui nessa realidade, né? Que não consegue expressar. Tem muitas pessoas em grupo religioso que não conseguem expressar a espiritualidade. Tá? Ela não consegue ser autêntica. Tem dificuldade, tá? Aí ele fala, e a dificuldade também em um mundo repleto de informações contraditórias. Então, um diz que é verdade, outro diz aqui. E aí, como é que você fica? Por isso que você tem que estar, a sua conexão é intrínseca. É você com a sua espiritualidade, tá? Deixa todo mundo aí um discutindo com o outro, tal, mas você tem a verdade, você está conectado. Então, isso vai fazer com que você se acalme, tá? Teve uma pessoa do meu canal que ela disse, agora eu tô calmo, irmão, não tô procurando mais nada. Antes eu ficava procurando grupo religioso, né? Procurando temas espirituais, canais de espiritualidade. Agora ela disse, não procuro mais nada. Por quê? É uma pessoa que se conectou com a identidade dela. Ela sabe onde está a verdade. Então, as outras coisas ela pode ouvir, reparar, mas vai ver se tem ali aquele pastor está trazendo alguma coisa de verdade. Tá? Mas ela já sabe onde é que está, onde está a conexão dela.
Então, isso aconteceu aqui com a pessoa do meu canal, tá? Aí ele fala que pode levar esse contraditório, a pessoa que está aí, pode levar a crise de fé, isso aí não coloca a fé ali, e sentimento de desconexão, então, está desconectado. Aí ele fala, a identidade está ligada à saúde mental, porque vai trazer um bem-estar psicológico, identidade vai apresentar um nível mais alto. Então, pessoas que estão conectadas, ela tem uma frequência, ela tem uma resiliência emocional maior. E a espiritualidade serve de apoio para essas dificuldades da nossa vida. Que a gente enfrenta aqui, tá, né, pessoal? Aqui não é o mar de rosa, né? Tem até uma música aí. Aqui não é o mar de rosa. Então, aqui não é o mar de rosa, tá, pessoal? Mas a gente, com a ajuda da espiritualidade de Deus, nessa conexão com a nossa identidade, a gente tem força para enfrentar, tá? Então, ele diz que a prática pode favorecer a saúde mental, que é a meditação e a gratidão. Então, a gente entra no equilíbrio mentalmente. Se você não está confuso, você está equilibrado, nossa, é outra, tá? Aconteceu com muitas pessoas aqui, tá? Muitos deixaram aí seu feedback, seu testemunho aqui no meu canal, que nossa, que ele estava com a confusão mental, tá? É o que eu falo da nuvem negra, o lixo mental. Então, eu fui limpando aí, tá? Ao longo aí dessas vídeos gravados aí, eles assistiram, então limparam a mente dessas pessoas, tá? Então, a saúde mental deles melhoraram. Porque tem pessoas que podem até ficar louca, tá, pessoal? A pessoa pode entrar aí numa loucura aí, tá? Até de um grupo, ela começa a ficar louco lá. E, e aí pronto, pessoal. A pessoa perde o controle, a consciência dela perde o controle da vida, da emoção, perde de tudo, tá, pessoal? Aí eu sinto muito, tá? Aí ele falou que é um convite a se explorar a identidade, é um convite para a auto-reflexão e o autoconhecimento. Então, você tem que ser reflexivo, tá? Por isso que aqui meu canal é de perguntas aqui. Eu faço perguntas, o que é identidade espiritual? O que é ter e por que temos que expressar a verdadeira identidade? Então, são perguntas para você ficar na reflexão. E eu venho lendo aqui respondendo essas perguntas. Aí ele fala que a prática de meditação, oração, leitura de texto. Tá vendo, pessoal? Chega a me dar soluço, tá vendo? Tem que tomar aqui um chá, porque senão posso ficar com soluço aqui. Igual uma foca, né? Tá, pessoal? Então, aí ele fala que, pelo amor de Deus, tá? Participação de grupo, a busca pelo mentor e a conexão com o seu mentor espiritual. Cada indivíduo pode encontrar o caminho para entender a expressão, se expressar, né? A sua espiritualidade, que é essa verdadeira identidade sua, levando em consideração de experiência e crença, valor único para a sua consciência. Tá? Aí vimos que a identidade é um conjunto dessas características, né? É uma identidade divina, que é a ideia de que as pessoas são filhos de Deus. Ela tem um potencial, uma natureza divina dentro da consciência dela. Então, dentro da consciência tem esse potencial, essa natureza divina, que é a sua parte, que é a parte divina, que é Deus que está aí com você, tá? Só que você não está colocando para fora, tá? Essa essência, a imagem do Deus, tá? Então, a gente parou aquilo, foi que a busca pela identidade é uma jornada única, onde o autoconhecimento, né?
A pessoa que busca tem motivações, razões com a insatisfação com a materialidade. Então, quando você já está sentindo que a matéria não está trazendo satisfação mais para você, é que você já percebeu que isso não satisfaz a sua alma. A sua alma tem satisfação na conexão com essa parte divina. Tá, pessoal? Não tem. Então, por isso que nenhuma coisa aqui, nenhum dinheiro vai trazer satisfação para a sua alma. A não ser essa conexão com a espiritualidade, tá? Aí a gente parou. A compreensão soma parte do interconectada. Então, é uma conexão com algo maior que nós mesmos, que é Deus, né? Buscar o significado da vida e buscar essa conexão. Então, a satisfação da sua alma está aí, tá? Por isso que estamos aqui, tá, pessoal? Todas as pessoas têm que fazer isso. Ou ela tendo dinheiro, ou não tendo dinheiro, ou é pobre, ou é rica, é negra. Não existe. Isso é uma coisa intrínseca da sua consciência. Por isso que eu falo sempre aqui. Minha mensagem é para a sua consciência. Eu não estou olhando se você tem dinheiro, se você não tem, se você é famoso, se você é rico. Eu não estou olhando. A mensagem é para todos, tá, pessoal? Que é uma consciência, tá? Mas eu sei, tá, pessoal? Aqui nessa realidade, a pessoa é visto pelo que tem, pelo que se ela é bonita, se ela não é. É assim que funciona. E você vê como as religiões é assim que funciona também. Não é só o meio, então, é a sociedade como um todo, tá? É assim que funciona. Elas não estão olhando você como uma consciência. Está olhando que você é aqui, você tem sua beleza física, está olhando isso, tá? É assim que a Matrix criou aí. Então, as pessoas que não tem nada aí, ninguém dá valor, tá, pessoal? É complicado, mas aqui é para todos. É por isso que meu canal é aberto para todos, tanto para quem tem dinheiro, para quem não tem. Se eles querem estudar espiritual e querem a conexão, tem aqui meu canal. Tá? Aí, começando a segunda parte, ele fala: a identidade espiritual é um conceito que se refere à compreensão, à conexão com a dimensão espiritual da existência humana. Então, é um conceito que se refere à compreensão com a conexão com a dimensão espiritual, né, que é a dimensão onde a nossa consciência está, da existência humana. E é a consciência. Então, é a consciência. Tá? Eu já falei isso para vocês, mas o espiritualista tá falando aqui. E é o reconhecimento de quem somos, de que somos seres espirituais. E é uma jornada de crescimento e evolução. Então, é quando você percebe isso, tá? Que você é um ser espiritual e que você está numa jornada de crescimento e evolução espiritual aqui, tá? Você percebe isso. Sua consciência percebe essas coisas. Então, você está desperto, tá? Despertou. Aí ele fala, a identidade espiritual está relacionada à busca por significado e propósito de vida, com conexão com algo maior que em nós e a compreensão de somos parte de um todo interconectado. Então, você começa a ter consciência de que você tem um propósito de vida, você tem que se conectar com Deus, com algo, esse algo, e você tem compreensão de que somos parte desse todo aí, estamos conectados a tudo, tá? Porque a gente veio dessa fonte. Então, sua consciência começa a perceber isso, tá, pessoal? E isso é muito importante, tá? Aí ele fala, a identidade espiritual também envolve a conexão com os outros seres, reconhecer que somos parte de uma mesma família humana e que nossas relações têm impacto
não apenas em nós, mas no outro também. Essa conexão nos leva a buscar relacionamento saudável e praticar empatia e a contribuir para o bem-estar coletivo. Então, é uma pessoa que se conectou, ela está com empatia, ela busca o amor, ela busca fazer o bem ao próximo, tá? Então, é uma pessoa que se conectou a essa parte divina, tá? Aí ele fala, a autotranscendência, então, o que significa isso? É uma dimensão da identidade espiritual que envolve a capacidade de ir além do ego e do interesse pessoal. Então, isso é a autotranscendência. É o que a gente está fazendo. É um bom tema para eu falar aqui, né? Autotranscendência, que é o quê? Você como é que se diz? Ter a capacidade de ir além do seu ego. Então, você não vai ficar preso só ao ego aqui, pessoal, interesse, desejo do ego, tá? Você vai transcender isso, tá? Por isso que chama autotranscendência. Então, quando a pessoa entra nesse processo ela entra nesse processo de autotranscendência, que ela vai largando o desejo do ego e procurando fazer aquela essência divina, tá? Então, por isso que ela vai passar uma imagem divina, tá? Ele fala, é uma capacidade de se conectar com algo maior em nós mesmos e de se dedicar a causas e valores que vão além do nosso próprio desejo e necessidade. Então, vai além, tá? Esse desejo da carne, e a Bíblia ensina isso, tá? Desejo da carne, a gente tem que se revestir do homem espiritual, não do homem do ego, tá? Que é essa casca aqui. Então, temos que fazer essa transcendência, tá, pessoal? Não tem como você estar em grupo religioso, você tem que fazer isso, tá? E é com a conexão com a verdadeira, sua verdadeira identidade, tá? Aí ele fala, a autotranscendência permite experimentar um senso de unidade em interconexão com o mundo ao nosso redor. Então, a gente entra naquela unidade que Cristo estava orando lá por discípulos, para que eles sejam um, Pai, como a gente é um. Então, você entra nessa unidade. Então, a minha pergunta que tem lá e que não quer calar. E por que temos que expressar nossa verdadeira identidade? Por quê? Para que a gente entre nesse processo de autotranscendência e experimente o senso de unidade. A gente começa a largar a vontade do próprio desejo, do próprio ego. Então, fazer a vontade de Deus. Então, essa é o propósito da gente expressar a verdadeira identidade. Por quê? Quando a gente expressa a verdade, a gente está fazendo a vontade de Deus. Entende, pessoal? Deu para entender aí ou quer que eu repita o vídeo todo? Aí ele fala, a identidade espiritual é um aspecto fundamental da experiência humana. Então, é um aspecto da identidade fundamental da experiência humana, essa identidade. Porque é a nossa verdadeira consciência. É o nosso ser divino que a gente veio expressar aqui. Mas por que a maioria da humanidade não está expressando essa identidade? Por quê? Está afastado, tá? Caso lá do pecado de Adão, a gente entrou afastado e tem seres que querem manter a gente nessa frequência, para a gente não se conectar a essa identidade espiritual, porque ele não quer que a gente cresça espiritualmente. Tá? Então, o objetivo da Matrix, do príncipe das trevas desse mundo, é manter a gente numa frequência baixa. Esse é o trabalho dele, tá? Aí ele fala, ela nos ajuda a encontrar o significado e o propósito da vida. Então, por isso que tem muita gente aí, não tá igual uma barata tonta, não encontrou o propósito de vida dela, sente vazio existencial, depressão, ansiedade. Então, é isso que acontece, tá? Tá todo mundo assim, tá perdidinho da Silva.
Aí ele fala a cultivar o relacionamento saudável e a lidar de forma mais positiva com o desafio da vida. Então, essas pessoas não conseguem fazer isso, tá? Você vê até pessoas de igreja, tá, pessoal? Eu fiquei aqui triste olhando a situação do pastor lá que brigando com a mulher dentro da igreja para que ela não contasse que ela descobriu aí a traição dele, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala: desenvolver nossa identidade requer tempo, reflexão e prática que nos ajude a conectar com a nossa essência mais profunda. Então, é isso que a gente tem que fazer, essa conexão com a nossa essência mais profunda, que é divina. Ao fazer isso, poderemos experimentar uma vida mais plena e significativa, alinhada com nossos valores e princípios. Então, a gente vai se identificar, vai experimentar uma vida plena. Então, você vai estar na plenitude, sentindo paz, amor, gozo, tá? Por mais que o mundo esteja aí à beira do abismo, tá? Será que esse mundo está à beira do abismo? E será que o mundo tem abismo? Tá, pessoal? É uma pergunta, tá? A gente estudar sobre isso, então. Você vai ter uma vida plena, mesmo isso. Quando você entrar no. Desenvolver essa identidade, requer tempo, então, reflexão, que a gente está fazendo, e práticas espirituais. É o que a gente está fazendo. Vai nos ajudar o quê? A conectar com a nossa essência mais profunda. Então, é por isso que a gente está fazendo isso aqui, pessoal. Estudando, meditando, orando, lendo as escrituras, buscando a profundidade das escrituras. Então, isso vai fazendo com que a gente se conecte com essa essência mais profunda, que é a nossa consciência, tá? Uma consciência divina. Aí você vai experimentar uma vida mais plena, plenitude, paz, tá? Teve gente aqui do meu canal que já experimentou isso, tá? E é muito gostoso, tá? Ela chora tanto e me agradece. Eu digo, não, irmã, é você mesmo, tá? Você deu a oportunidade de você se conectar com a sua essência mais profunda. Então, você trabalhou, você acreditou, você usou a sua fé para entrar em conexão. Então, eu só fui um canal aqui, só sou um canal da espiritualidade. Você pode até alguém se conectar com outra pessoa também que seja um canal da espiritualidade. Eu só sou um canal da espiritualidade que ele usou para que você entrasse nessa conexão, tá? É só isso, tá? Mais nada. A gente tá? Aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre essa identidade espiritual, pessoal? Fala que a gente tem que expressar a nossa verdadeira identidade. Será que a Bíblia fala? Você sabe que a identidade espiritual é a nossa consciência. Então, será que a Bíblia não fala de consciência? Você entende? Da imagem de Deus, do Filho de Deus? Será que não fala sobre isso? Você entende? É só a gente estudar. Você vai ver que esse conceito tem na Bíblia também, pessoal. Mas só de outra forma. É isso que eu quero que alguns, principalmente evangélicos, entenda isso. Então, você vê, a gente veio no estudo lá, agora eu vou entrar na parte das escrituras da Bíblia, que tem também falando sobre isso. Tá? Vamos ler aqui então, Gênesis 1, versículo 27. Vamos ler aqui. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, ele criou essa imagem. Que imagem é essa? A imagem espiritual, que é essa essência que está na nossa consciência, para que passasse aqui nessa realidade, tá? Mas o que é que aconteceu lá com Adão e Eva? Será que ele passou a imagem do Criador?
Você entende, pessoal? Foi cortada a conexão. A gente aí não passa essa imagem divina, essa imagem, essa pureza, essas coisas. Era para estar aqui nessa área. Mas teve um ali na história, né, que às vezes muitos não acreditam que exista ali na história, que foi o Satanás, né? O diabo ali entrou, enganou Eva e Adão. Não é isso que conta a história? Você já leu sobre isso? Eu acho que todo mundo sabe dessa história, tá? Então, que enganou ali e tirou eles da frequência, né? É por isso que quando a gente nasce aqui, a gente nasce fora dessa frequência. Então, a gente tem que buscar de todo o coração, tá? É isso que aconteceu com a humanidade. Aí, João 1,12. Vamos ver aqui. Contudo, ao que receberem, ao que crerem em seu nome, deu direito de se tornarem filhos de Deus. Então, de tornar, de passar a imagem, essa essência divina que está quando você recebe a Cristo, você crê no nome de Cristo, você se conecta com Cristo, você tem o direito de se tornar filho de Deus. Então, quando você busca essa conexão, você recebe Cristo, você acredita no Cristo, que é o Filho de Deus, que ele está transmitindo a imagem do Filho de Deus. Cristo veio aqui transmitir a imagem. Era o que Adão deveria, Adão e Eva. Mas eles perderam, então. Por isso que agora a conexão com esse Deus, para a gente transmitir a imagem do Filho de Deus, é através de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Por um homem entrou a desobediência, por outro homem entrou a obediência, a conexão com Deus. É claríssimo, né, pessoal? Tá na nossa cara, mas a gente não vê. Se você não tem a direção da espiritualidade, você se perde, tá? Como muitos têm se perdido aí. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Coríntios 12:27. Vamos ler. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Então, aquele que está conectado, pessoal, ele se torna participante do corpo de Cristo, tá? Que é o quê? A igreja espiritual. Por isso que ele fica inventando a igreja e dando cada nome aí. Veja aí, pessoal, no Google, aí, quantos nomes de igreja tem só aqui no Brasil. Olha aí, tá? E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, só existe um corpo. A igreja já existe, pessoal. É por isso que eu não vou colocar nome aqui de igreja, de grupo, nada. Já existe. Então, a gente tem que entrar nessa conexão para entrar nesse corpo, para a gente se tornar participante do corpo de Cristo, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Quem é? Aquela pessoa que está conectada, tá? A sua identidade. Nação santa, prova adquirido de Deus, para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, quem é que ele está chamando? A sua consciência. Então, tira a sua consciência das trevas e coloca na luz. Então, coloca nesse corpo de Cristo, tá? A conexão com Cristo. E aí você se torna um sacerdote. E Cristo é o quê? É o sumo sacerdote. Que a gente tem acesso ao lugar santíssimo, tá? Não existia os sumo sacerdote e o sacerdote lá em Israel. Então, Cristo se tornou o sumo sacerdote e a gente que se conecta se torna um sacerdote para adentrar esse lugar santíssimo. Se você não é um sacerdócio, se você não tem, se torna um sacerdócio real, você não entra no lugar santíssimo. Então, você está fora da espiritualidade. Está fora, você está fora. Então, você não vai
sentir a presença de Deus, porque esse lugar santíssimo é onde você sente a presença de Deus, é onde você tem certeza que Deus está ali. Tá? Você não se torna um templo de Deus, tá? E Deus quer fazer de você um templo, tá? Aí, o que mais, pessoal? Efésios 1, versículo 5. O amor, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, é por meio da conexão com Cristo que a gente vai ser adotado como filho. Então, se Deus nos adota através da frequência da energia crística, né, que está aí, a gente entra nessa frequência. Então, a nossa consciência é adotado e se torna filho de Deus por adoção por Cristo, pela energia crística. Então, a gente se torna um filho de Deus. Então, a gente se torna parte do corpo de Cristo e a gente é participante das coisas de Cristo, tá? E é segundo o propósito. Então, ele nos amou antes e nos predestinou para sermos adotados. Então, já há uma predestinação de Deus para que isso aconteça. Então, vai haver o chamado, tá? Por isso que existe o chamado espiritual, para que você entre nessa frequência. Mas se você endurecer o coração, Cristo está batendo na sua porta, você não abre, então você não vai ser adotado como filho, você vai ser um bastardo aí. Você vai ser como filho da desobediência. É claro, né, pessoal? Estou clareando aqui a sua mente, tá? Aí, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, vamos ler. Acaso não saber que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em você, que foi dado por Deus? Então, seu corpo foi dado, o Espírito foi dado por Deus, e que você não são de vós mesmos. Então, esse corpo também não é da gente, é emprestado pela espiritualidade. Para o quê? Para a nossa consciência se manifestar aqui nessa realidade. Manifestar o quê? A vontade de Deus. Amor próximo, era para manifestar. Mas o que é que a humanidade está manifestando aqui nessa realidade? O que é, pessoal? Porque ela não está se tornando um templo do Espírito de Deus, para ser guiado, né? Vocês foram comprados por um alto preço, que foi o preço lá que Cristo pagou na cruz. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Então, glorifique a Deus por causa disso. Tá? No corpo aqui. Então, o que é que dá glorifica tudo a Deus? A gente fazendo um bem ao próximo. Então, tudo isso é louvor e glória para Deus. Tá? Aí a gente usa o nosso corpo, então, por isso que toda oportunidade que a gente está vivo aqui, né? A gente está usando o corpo, tá? Porque a gente já é vivo, tá, pessoal? A gente que despertou, a gente já é vivo, o nosso espírito. Mas eu estou falando, a gente está, Deus dá a oportunidade de nosso espírito estar encarnado aqui, é a gente para a gente fazer o bem. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer o bem, tá, pessoal? Aproveite e vai crescendo espiritualmente, tá? Aí Jeremias 1:5. Antes de formar no ventre da sua mãe, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profetas às nações. Então, Jeremias, né? Jeremias era um profeta ali novo, estava com medo de falar. Deus mandou ele ir lá para a cidade. Os pessoal lá era brabo, tá? Ele disse: não, aquele pessoal é brabo. Eu não vou lá falar de dessa palavra de Deus. Eu não vou lá, não. O que é que eles vão fazer comigo? Então ele estava com medo. Então aí o que é que Deus tirou ele do corpo? Saia! Tirou o espírito dele, né? A consciência, levou para a dimensão espiritual e lá falou com ele: antes, Jeremias, de você se formar no ventre
da sua mãe, eu escolhi você. Então, eu escolhi e coloquei você com esse propósito de você ir lá, tá? Escolhi você. Você se esqueceu disso. Você tá com medo aí. Aí diz: antes de você nascer, eu separei você. Então, Deus já tinha conhecido, né? Escolhido e conhecido Jeremias, tá? E ele fez: e designei profetas às nações. Eu designei isso para você. Designou é dar o propósito, a missão de vida dele. Eu designei que você faça isso. Agora você não quer ir lá fazer, você está com medo. Entrou em outra frequência, tá, pessoal? A frequência do medo, tá? Isso acontece, tá, pessoal? É normal, tá? É só e trabalhar essa frequência. Aí depois dessa experiência sobrenatural que Deus, ele teve com Deus, ele teve coragem e foi lá falar como profeta lá ao povo lá, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Colossenses 3, versículo 1 e 4. Portanto, já que você ressuscitou com Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, com quem que ele está falando, pessoal? Você entende que a mensagem... Porque quem é que ele está falando? Você já ressuscitou. Quem que ressuscitou? Quem é que estava morto? O nosso espírito. Quando a gente estava... Adão lá, foi separado lá, a morte espiritual. Foi até que um aí falou aí que Deus mentiu porque Adão não morreu. Ele viveu 900 e poucos anos. Mas ele não sabe que aquela morte é espiritual, o qual também a gente estava morto. Estava no sono profundo. Então, quando a gente desperta, né, a gente levanta dentre os mortos. É o que Paulo fala lá. Como é? Desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, tem mortos dormindo espiritualmente. Então, você estava com os mortos. Estava lá, morto aí espiritualmente. Então, desperta e Cristo responderá sobre ti. Então, ele falou, portanto, já que vocês ressuscitaram, então, vocês teve uma ressuscitação espiritual, né? Procure as coisas do alto. Não, procure a prosperidade, as coisas da terra, como os pregadores estão falando aí, os espiritualistas. Procure as coisas da terra, se envolva com essas coisas aí da terra, com essa prosperidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Então, ele está falando com sua consciência. O que é que ele está alertando para a consciência? Agora que você ressuscitou, né, com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, procure aí prosperidade, coisa terrena. Procure, é isso que é para. Você entende que essas pregação está de encontro, está contra a verdadeira espiritualidade que os apóstolos estão trazendo? E vocês não percebem. Por quê? Vocês tudo cai na energia, na gaiva dessas pessoas aí. Depois, quando sofre, aí fica aí reclamando aí, tá? Mas o apóstolo é bem claro, ele está falando com a sua consciência, que ressuscitou espiritualmente, teve a conexão, despertou a consciência, ele está alertando a sua consciência. Não busque essas coisas daí, as coisas terrenas, busque as coisas do alto. Mantenha seu pensamento lá. Pois você morreram, então, morreram para quê? Morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, que vida? A vida da consciência. Você está escondido lá no lugar santíssimo. Está escondido com Cristo, com Deus. Sua consciência. Você entende, pessoal? Essas pessoas não entendem.
Eu estou aqui morrendo de falar. Eu estou morrendo de falar e esses pregadores colocando coisas que não tem nada a ver com as pessoas. E essas pessoas indo atrás. Por quê? Estão no desejo do ego. Então, isso são desejos do ego. Vocês estão correndo atrás de desejo do ego, tá? Aí ele fala, pois vocês morreram. Quando vocês ressuscitaram para o espírito, vocês morreram para o ego, para as coisas do desejo do ego. Então, não busque mais, tá? Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a sua vida, for manifestar, então você também será manifestado com ele em glória. Então, é isso, pessoal, tá? Você que verdadeiramente se despertou, se converteu, você é um cristão, você é um espiritualista verdadeiramente, essa é a mensagem para você. Não entre nessas mensagens que são passadas aí, tanto para os evangélicos como espiritualistas, tá? De estar pegado às coisas terrenas aí. E tem muita gente ficando nessa dimensão por causa disso, tá? A consciência dela, tá? Quando ela morre, aí fica presa a energia. Aí ele fala, Gálatas 3, versículo 27 até o 29. Vamos ler aqui, pessoal. Pois os que em Cristo foram batizados, então, aquele que em Cristo foram batizados com o Espírito, ressurgiu, tá? Ressuscitou, despertou a consciência, então ele está falando com esses de Cristo se revestir. Então, ele está revestido da unção, da frequência crística está na vida dele. Então, qual é a imagem que ele vai passar? Você entende agora porque os apóstolos, quando passaram pela cidade, ele refletia a imagem de Cristo, ele tinha frequência e foram chamados de cristão por causa disso? Por causa desse revestimento que eles foram batizados em Cristo, no Espírito, então revertiram ele desse. Então ele estava transmitindo a imagem de Cristo. E Cristo é a imagem de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Não há judeu, então, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Então, todos podem, a consciência dessa pessoa pode transmitir essa frequência, essa energia, se você foi revestido de Cristo, tá? Pois todos são um em Cristo Jesus. Então, é o que Cristo falou lá, para que eles se tornem um, como a gente é um, Pai. Então, você entrou na frequência Cristo, você vai se tornar um com Cristo. Então, vai refletir a imagem de Cristo, a sua consciência, tá? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Então, ele disse, vocês são descendentes de Abraão. Então, todo aquele que se conecta a Cristo é porque ele tem a descendência espiritual de Abraão, tá? E herdeiro segundo a promessa que Deus prometeu a Abraão, tá? Aí, o que mais, pessoal? Tá gostoso, né? Tá gostoso esse estudo, né, pessoal? Tá bem profundo, né? Aí, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, ele é novo. Quando ele desperta, ele é revestido de Cristo, ele vai passar a identidade, aquela identidade espiritual que Cristo passou, que é a imagem do Filho de Deus. Então, a gente vai passar a imagem de um Filho de Deus, tá? Agora, quantos têm religiões? Quantos estão passando a imagem do Filho de Deus? Eu só vejo aí pessoas desses grupos aí, pessoal, que se dizem, né, cristão, que é filho de Deus, mas está passando outra imagem, pessoal.
Por isso que eu tenho que fazer esse questionamento, tá? Eu tenho que fazer isso, tá? Aí, Lucas 9, 23 até o 27. Vamos ler aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Então, como é negar-se a si mesmo? É negar esse desejo do ego. Por quê? É o eu inferior. Você tem que negar isso, você tem que sair desse ego. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois quem adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder, né? Ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo, destruir a sua alma, né? Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que algum que se acham de modo algum não experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus. Então, foi o que aconteceu, né? João, ele viu o reino de Deus. Tá? Ele foi levado lá em espírito e viu o reino de Deus. Foi o qual ele escreveu aí Apocalipse, que é a confusão aí de muitos teólogos religiosos aí, tá? Porque não entende, tá? Tá todo mundo se perdendo. Aí teve um que disse, aí ó, Cristo não vai vir não, porque ele disse que ia vir na glória dos anjos, e alguns aqui ia ver ele, antes de provar a morte, ia ver ele no reino de Deus. Você, porque não entende, tá falando para consciência, tá? Não entende, tá levando para essa materialidade, tá, pessoal? É isso que acontece com essas pessoas, tá? Então, aí ele fala, 1 João 3, versículo 1 e 3. Veja como é grande o amor, como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Então, o que de fato somos. Olha que João fala, pois isso o mundo não nos conhece, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Então, é por isso que rejeitava, né? João rejeitava os cristãos, porque o mundo não conhece. Amado, agora somos filhos de Deus. Então, aquele que despertou consciencialmente, então, ele se tornou esse filho. Por quê? Ele está refletindo essa identidade espiritual. E ainda não se manifestou o que havia de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, é o que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Por isso que temos que ir deixando aí os desejos, o ego, e nos conectando com essa identidade, porque a gente é filho, agora a gente somos filho. Então, transmita a imagem, a identidade desse filho, tá? E tem muitos aí que não estão transmitindo, tá? Até de grupo religioso. Olha aí, a irmã me mandou vídeo aí do pastor aí, pessoal. Será que isso é uma imagem, uma identidade do Filho de Deus? Vocês vão dizer, tá? Aí ele fala, João 15, 15. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigo, porque todo que ouvi de meu Pai, eu tornei a conhecido a vocês. Então, é o que ele falou para os discípulos, né? Você não é mais meu servo. Vocês é meus amigos, é meu irmão. Vocês agora são filhos de Deus também. Vocês é meu irmão, não é mais servo, tá? Tava falando para que ele saísse daquela frequência, tá, pessoal?
que eles ainda estavam como servo. Ai, não, é como irmão, respeitando. Você entra numa frequência, vocês crescem, sabe da responsabilidade que você se torna um igual a Cristo. Você se torna irmão dele. Agora, o irmão mais velho, ele vai dar conselho. Não é isso que o irmão mais velho fala? Então, o irmão mais velho, que é Cristo, tem experiência, ele sabe. Então, ele vai dar conselho. Olha, não ande por aí, tá? Você tá... então, ele vai dar conselho para que você, a sua consciência, não vá por aí, tá? Então, é isso que Cristo estava fazendo. Aí ele fala, João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, os discípulos, né? Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará o fruto, pois, fruto do Espírito, né? Pois sem mim nada podeis fazer coisa alguma. Então, você vai dar o fruto do Espírito Santo se você estiver conectado a Cristo, que é a videira. Senão não funciona, pessoal, tá? Não existe espiritualidade sem a conexão com Cristo, sem o revestimento de Cristo. Não existe isso, tá? Quem não entrar nessa energia crística aí, tá fora. Não tem espiritualidade, tá? Todos têm que entrar nessa energia, têm que entrar nessa frequência, se revestir de Cristo. Todos têm que permanecer em Cristo, tá? Senão, não vai dar fruto e não funciona nada. A espiritualidade não vai funcionar, tá? Aí, o que mais? Efésios 4, 22 a 24. Vamos ler aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vos for ensinada, despisse do velho homem. Então, que homem é esse? O homem do ego, o homem da carne, tá? Que se corrompe por desejo enganoso. Então, é desejo da ilusão, do engano, tá? E então tá falando para sua consciência. Se você se conectar aí, se identificar com esse homem do desejo, vai corromper você. Você vai entrar numa ilusão. É o que está acontecendo com as pessoas. Estão no ego e entram na ilusão. A serem renovados de modo de pensar e revestir do novo homem. Que homem é esse? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Então, é esse novo homem que a gente tem que se revestir desse novo homem. Como é que faz isso, irmão? É revestir igual uma camisa? Você entende, pessoal, que a espiritualidade verdadeira é totalmente diferente do que estão falando aí? Por isso que a irmã disse, irmão, por que você, quando lê, é diferente do que os outros pregadores estão lendo? Porque eles estão em outro espírito. Não é o espírito das verdadeiras espirituais, tá? É outro. Então, por isso que você entende totalmente errado. Vê como você está entendendo agora tudo de uma forma diferente que foi ensinada, tá? Principalmente os evangélicos aqui, ó, que tá aqui escutando. Eles sabem, porque eles ouvem esse versículo aí, tá? Então, Romanos 8, versículo 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é isso aqui, ó. Tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que estar na conexão. Senão, não entende Bíblia, não entende nada. Tá? Pois você não receber espírito que escravize. Então, você não é espírito para escravizar você, para libertar você. Para novamente temerem, mas receber o espírito que o torna filho por adoção por meio de Jesus Cristo, né? Então a gente se tornou filho através do Espírito se tornando filho pela adoção de Cristo, por meio do qual o qual clamamos Abba Pai. Então, só pode ser chamado de pai aquele que se sente que é filho. Quem não é filho não pode chamar de pai, tá? Por isso, quando você orar, chama de pai. Cristo ensinou
Está ensinando de si, Pai nosso que está no céu. Porque a gente tem um pai e tem uma mãe também, tá? Espiritualmente falando, tá? Temos pai. A gente não estamos aqui à toa. Então, quando você se conecta, você se torna adoção pelo Espírito. Você foi adotado por meio de Cristo, tá? O qual você clama, abra pai. Então, você se tornou um filho de Deus. Então, você vai transmitir o que imagem agora? A verdadeira identidade sua, que é um filho de Deus. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Filipenses 3, 20 e 21. Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? A gente vai se tornar um corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo. Para quê? Para a gente ir para várias dimensões, tá? A nossa consciência tem um corpo que pode acessar várias dimensões. Por quê? Esse corpo aqui só fica nessa dimensão. A gente acessa as outras dimensões com os outros corpos astrais, os outros corpos, a gente aí acessa as outras dimensões. Mas o que? Vai acontecer que a nossa consciência vai ter um corpo que a gente vai em várias dessas dimensões de realidade que Deus criou, tá? É como Cristo. Cristo vai em todas as dimensões, tá? Com o corpo dele glorificado, tá? Então, corpo glorioso, né? Então, vamos ter esse corpo glorioso. Se sermos filhos de Deus, passando a imagem do Filho. Aí ele fala, Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também predestinou para sermos a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo, Jesus, é o Filho de Deus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, ele tem muitos irmãos. Aqueles que recebem o chamado através de... Ele se conecta a essa energia, ele se passa a se tornar filho, que foi predestinado por esse Deus para a gente se tornar a imagem do seu filho. Então, Deus quer que a gente reflita a imagem de Cristo. Essa é a vontade de Deus, tá? Aí, o que mais? 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, aquele que se reúne com o Senhor é um espírito com ele. Então, você vai transmitir a frequência, a característica desse Senhor, a mesma coisa. 1 Coríntios 15, 49. Vamos ler. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também uma imagem do homem celestial. Então, nós temos a imagem do homem terreno, tá? O homem do ego, mas temos a imagem do homem espiritual também, que é essa nossa identidade que a gente tem que transmitir. O apóstolo Paulo está falando isso, tá? Aí, o que mais? 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos fomos dados de beber de um único espírito. Então, todos é todos, tá? O que é que você entende como todo? Pois em um só corpo. Então, existe só uma igreja. Mas aí a irmã me perguntou, irmão Samuel, por que existe tanto a igreja, tanto nome, tanta igreja? Agora você entende a confusão da matrix religiosa que fez isso? A Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo, só existe um corpo. Só tem um corpo, não tem mais. Mas por que cada um tem aí um nome de uma igreja?
de um corpo aí. Por quê? Entende por que eu não coloco aqui nome nenhum, não coloco nada? Porque você tem que se conectar a esse corpo. E todos nós fomos batizados em um espírito. Então, quer judeu, quer livre, quer escravo, é homem ou mulher, não interessa. Todos foram dados a beber de um único espírito. Então, todos têm que beber desse espírito, ser usado, ser guiado por esse espírito. Tá? Não é o que acontece aqui nessa realidade, tá, pessoal? Você vê aí, pode dar um Google aí, você vai ver quanto nome de igreja aí. Agora, qual é a de Cristo? Porque ele só está falando que é só um corpo. Entende a confusão que a matrix religiosa fez? Fizeram isso de propósito, para confundir vocês. E como pessoas que chegaram aqui com mente confusa, pessoal, por mais que ela foram passando de igreja em igreja, aí, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Então, quando você se conecta, você faz parte, agora você é um corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, membro desse corpo. Então, você se torna um membro desse corpo de Cristo. Você está conectado. Mas é só um. Agora, pergunte aí, só no meio evangélico, se todos consideram as igrejas aí que tem evangélica, se considera que estão tudo conectado ao mesmo corpo. Pergunta aí, pra você ver, um briga com o outro e tudo aí, ó. Sai na mão e tudo aí. E aí? Entende, pessoal, a confusão. E isso foi proposital. A matrix religiosa criou isso para confundir, para que vocês não se conectassem ao verdadeiro corpo, você não se conectasse à sua identidade, você não expressasse a sua espiritualidade. Você vê que as pessoas vão para esses grupos, as pessoas não conseguem expressar a espiritualidade dela, pessoal. É tanto dogma, é tanta rigidez que a pessoa não consegue expressar a espiritualidade, não se sente feliz, não dá de coração as coisas de Deus, não se o louvor para Deus de coração. É tudo uma obrigação, pessoal. As pessoas estão sentindo peso. Então, por isso que ele colocou aqui o espiritualidade. Nesses últimos dias, na contemporaneidade, as pessoas estão buscando outro tipo de conexão com a espiritualidade sem estar em algum dogma religioso. Foi o que ele falou. É por causa disso, pessoal. Tá? E eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui, a verdade para vocês não perder a esperança, a fé na espiritualidade, em Deus, sabe? Porque isso, as coisas acontecem aí, a pessoa começa a denegrir as coisas de Deus, tá? E a pessoa enfraquece na fé e se desvia da espiritualidade, tá? Então, eu estou aqui para isso, tá? Então, agradecer a vocês por tudo, tá, pessoal? Pela audiência, visualizações que você me deram, tal. Obrigado, tá crescendo, tá, pessoal? Então, muitos vão ficar de olho em mim também, tá? Eu sei disso. Mas é isso, não tem como evitar, tá? Se você entrou na espiritualidade, é isso aí. Você vai ter que receber uns açoites também, tá? Os apóstolos também receberam, tá? Então, agradecer vocês, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!